como a gente pode avançar mais e aprimorar essa política de democratização das escolas? Ó, Jefferson, primeiro é a gente tratar a coisa pública como coisa pública. Esse é um pensamento muito meu, sabe? Eu acho que a gente precisa tratar a coisa pública como coisa pública. O que é coisa pública? Eu tenho que ter impessoalidade, eu tenho que ter transparência, eu tenho que ter compromisso. A outra coisa que eu penso é a gente falar à população. Não dá para eu ser gestora sem usar os canais específicos para explicar, porque às vezes as pessoas tomam algumas dores, tomam algumas frentes, sem compreender o texto e o contexto. Então, eu acredito que a gente precisa conhecer, né? Eu parto de um princípio que a gente erra porque não conhece, né? Então, tem muitas questões da coisa pública que, se ela for para transparência, se eu apresentar a vocês aqui o quadro que eu tenho em Itabuna, o quadro que eu tenho aí em Ilhéus, né? Nossas escolas... Eu quero saber depois, viu? Sobre Ilhéus a gente vai se aprofundar. A gente vai chegar em Ilhéus aqui, eu quero saber... Então, se a gente for apresentar todos esses dados que a gente tem nos municípios, né? Quaraci, Caju do Colônia, nós temos 26 municípios, Gébia, 69 escolas. Então, se a gente for apresentar esses dados, a sociedade com certeza vai compreender as decisões que a gente toma. O problema é que a gente trata a coisa pública, tratava, né, como nossa. A gente quer que as pessoas entendam sem que a gente fale. E nós precisamos falar, porque é público, né? Se é público, é da sua conta, né? Se é público, eu preciso dizer ao Ministério Público que eu preciso da parceria dele para que a família entre na escola. Eu não consigo sozinha, mas eu preciso fazer isso. Eu preciso convidar os grupos, os clubes, os órgãos, a sociedade organizada, né? Os atores sociais, para participar do contexto. Eu sou daquela que acredito que a gestão ela é compartilhada. E aí... estranhamente, as pessoas sempre acham que quando eu assumo um lugar, e sobretudo um lugar como esse, que é um lugar político também, né, e de indicação política, foi meu deputado Rosenberg que me indicou, quando você ocupa um lugar desse, as pessoas já imaginam que você vai usar a máquina para a política, né? E às vezes a política é que tem, essa política que não faz parte de nós, é que tem, por certo, dificultado alguns entendimentos. No nosso caso, né, a gente dialoga bem, por exemplo, nesse momento agora eu preciso dialogar com todos os nossos municípios, todos. Eu preciso dialogar com todos, independente das bandeiras deles, porque a gente precisa se juntar para trabalhar. A gente precisa entender que a educação pública é de todos. Por exemplo, Jé, o aluno que sai da rede municipal de Ilhéus, ele vem para a nossa rede. Então, eu preciso conversar com esse aluno, sabe? Eu preciso conversar com esse professor desse aluno. Por isso que a gente, às vezes, encontra um hiato enorme. Um hiato enorme. Por exemplo, a gente tem um aluno que entra na nossa rede e a gente não conhece o processo dele, né? O caminhar dele. A gente tem dificuldade de fazer as intervenções. Então, eu acredito que seja por aí. É participação social, coletividade. Eu penso que esses sejam os caminhos. Ó, Milton botou uma fala que eu achei interessante. Penso que, em vez de lutar contra o fechamento da escola, devemos lutar pela implantação de educação integral nesses espaços. Teríamos maiores ganhos. Concordo com você, meu querido. A gente já tem educação integral compreendendo, mas aí é bom a gente olhar para a história. As nossas escolas são de estrutura, de século XIX, né? De século XIX. Então, a gente precisa lutar por uma escola integral paralelo a modificar as estruturas que nós temos, né? E para além de pensar em fechar a escola, a gente precisa trazer os alunos para a escola e nós não conseguimos fazer isso só. Por que a gente está diminuindo as escolas? Porque não tem aluno. E por que não tem aluno? Porque a sociedade precisa nos ajudar com isso. Nós precisamos dos filhos dos funcionários públicos nas nossas escolas, nós precisamos dos filhos dos professores nas nossas escolas, nós precisamos da escola pública com identidade do povo trabalhador, do filho do trabalhador e da trabalhadora. Então, Jair, a gente precisa trazer o aluno, né? Eu, quando fui secretária de um dos municípios, eu tinha um débito de 2.000 alunos para conseguir pagar a folha.
Se eu tivesse 2.000 alunos, eu conseguiria pagar a folha do município, quando eu fui secretária. Aí eu disse para os professores, cada um traz 6 alunos. Se cada professor trouxesse 6 alunos, a gente conseguia fechar. Só que assim, eles diziam para mim, professora, a gente não consegue atrair, porque também a sociedade precisa nos ajudar. Como é que a sociedade nos ajuda? Acreditando no nosso trabalho, acreditando na coisa pública, no fazer da escola pública. Eu não admito que ninguém diga que professor de escola pública não sabe ensinar. Eu não admito que digam que a gente não tem um espaço de qualidade. Eu não aceito, Jebe, eu sou fruto de escola pública. Eu sou fruto de escola pública. Como é que eu vou dizer que eu, como projeto, não deu certo? Escola pública dá certo. Nós temos os melhores professores nas nossas escolas. O concurso para entrar no Estado não é um concurso simples, não é um concurso fácil. Então, a gente tem um povo qualificado dando aula, sabe? Então, a gente precisa garantir essas pessoas dentro do nosso... A sociedade precisa dizer isso para nós também, tá? Entende? Eu acho que essa leitura de lá para cá faz com que a gente se sinta mais forte, eu acredito. Eu compreendo muito bem, professora. A gente tem algumas coisas que a gente... posso até, em outro momento, a gente avançar, porque eu acho que a senhora tem muito a contribuir em alguns aspectos técnicos, mas a gente tem que avançar mais para o conhecimento da nossa cidade. Fale um pouquinho sobre Ilhéus aí, sobre o que o Núcleo Territorial de Educação tem feito na nossa cidade. Então, se tem feito uma parceria, se tem sido frutífera a parceria com a Secretaria Local. Conta pra gente aí. Deixa eu só falar aqui uma coisa de Anselmo, né? Anselmo, é porque a gente tem uma... sabe se ensinar, mas não se compara à dedicação do passado. É porque a gente precisa compreender o tempo com os olhos do tempo. O sujeito que era para o passado, como você diz, a sociedade exigia um outro tipo de sujeito. O sujeito de hoje, ele tem que ser protagonista, ele tem que ser criativo. A sociedade exige um perfil de sujeito diferente. Então, a gente já não trabalha com as mesmas regras de punição, de avaliação, porque a gente precisa olhar para agora com o tempo da agora. Serviu para a nossa formação, Anselmo, essa é a minha opinião. Mas se eu trouxer o tratamento da minha formação para de hoje, meu aluno foge da escola, porque ele tem liberdade de fugir da escola. A gente não fugia porque nós não tínhamos a liberdade de fugir. Não nos era dado o direito de fugir da escola. Hoje o aluno tem liberdade. Isso é ruim ou bom? Eu acredito que é bom, porque são conquistas. A gente só precisa ensinar esse aluno a usar a sua liberdade para coisa que vai edificar a vida dele. Eu acho que é isso que eu penso. Bem, em Ilhéus, Jebe, nós temos aí 2 centros de educação profissional, né? Em Ilhéus, que é o Nelson Chau e o CEP de Logística, do professor Jorginei e professor Julierme, né? Então, o Estado tem aí 23 escolas no município de Ilhéus, a gente oferta ensino fundamental, a gente também tem uma parceria com a PAI, né? A direção da PAI e alguns servidores são nossos também. Nós temos muitos anexos em Ilhéus, né? Eu ainda não conheci, porque tomei posse 1º de abril, mas o Colégio do Iguape, por exemplo, tem anexo. Nós temos um colégio em Nema, que já fica próximo de Quaraci. Então, o Estado em Ilhéus é uma rede bem arrumadinha. Eu acho que é uma rede... a gente ainda precisa de uma escola em Ilhéus, né? Para comportar o CEP que já... Professora, só dar uma licença aqui. Deixa eu dar uma licença aqui e mandar um beijo no coração da minha querida professora, Ana Maria. Amo demais. Foi minha professora lá. Professora, não fica chateada comigo não, viu? Foi minha professora em 93. Nina Rosa também chegou aqui. Um abraço, companheira. Obrigada pela presença. Grande companheira Nina. Régio é maravilhoso. Isso aí, Régio. Os tempos mudam e a gente não pode ficar preso a esses métodos. Bem, nós temos em Ilhéus aproximadamente 13.000 alunos na rede estadual, né? 13.000 alunos. É aluno muito. Aqui, quando fala assim de Ilhéus, eu sempre me preocupo que, assim, Ilhéus tem uma grande extensa zona rural, como a senhora sabe. Então, esses alunos que a senhora citou aí,
Eles são da sede ou são também do distrito e povoado? Esses dois alunos são de todos. Eu não sei lhe precisar a quantidade que eu tenho no campo, mas assim, de ensino médio em Ilhéus eu tenho aproximadamente 5.000 alunos, 6.000 alunos, né? Os demais são escolas, são ensino fundamental ainda, e é outra coisa que a sociedade precisa compreender. A lei de 96, a 9394/96, ela municipaliza, então é direito do município dar conta do ensino fundamental e nós dar conta do ensino médio. Em algumas cidades que não há essa condição, tem a parceria do Estado, não tem problema nenhum, né? Mas aí em Ilhéus, eu vejo assim, eu vejo uma rede frutífera. Eu hoje tive uma reunião com eles, vou aproveitar essa oportunidade para agradecer de novo meus gestores, todos os funcionários das escolas de Ilhéus, porque a gente fez uma tarefa de abril para cá, de cadastrar